Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Aqui quem vos fala é o pastor Claudinei Soares, aqui da Igreja Batista do Sétimo Dia de Porto União, Santa Catarina. Queridos, hoje o nosso devocional se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 7, depois o versículo 17, que diz assim: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil para vós outros. Queridos, a carta aos Hebreus foi escrita aos cristãos que enfrentavam perseguições, dúvidas e risco de abandonarem a fé. Nós percebemos que o escritor dos Hebreus ele escreve com este propósito. E no fim da carta, o autor faz um chamado pastoral poderoso: lembrar, imitar e obedecer os líderes espirituais. Em tempos de desânimo e muita perseguição e confusão, o cuidado espiritual se torna essencial. E Deus levanta homens e mulheres para guiar o seu povo com uma palavra, com exemplos, com uma vida no altar. E aí nós aprendemos que o autor aqui, a carta dos Hebreus, ele manda lembrai-vos dos vossos guias. O autor nos convida, queridos, a recordar aqueles que pregam a palavra de Deus. Não uma lembrança emocional, mas uma memória espiritual instrutiva. Lembrar significa valorizar o legado de fé que cada um tem vivido, assim como nós devemos lembrar dos nossos pastores, que levaram o Evangelho, homens que desbravaram esse Brasil, levando a mensagem de fé, levando a palavra de Deus através da pregação, através do exemplo, através da perseverança, da fidelidade. E aí, queridos, ensinando o caminho por onde eles têm passado. Isso me faz lembrar, irmãos, uma certa ocasião de que eu fui em Alpestre, e ali pude conhecer uma irmã que me foge a memória, é a mãe do pastor Wilson. E eu perguntando para ela como começou a igreja ali, e ela falou que 3 homens de Deus que vieram pregar o evangelho chegaram até ela e falaram: olha, as raposas têm seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E ela disse que na casa dela o filho do homem teria lugar para reclinar a sua cabeça. E eles posaram ali e começaram a igreja de Alpestre. Mas o que ela me falou que me chamou muita atenção foi que um deles, que carregava uma vitrola e um acordeon na mão, estava com os pés sangrando de tanto andar, de tanto caminhar por causa do Evangelho de Cristo. Eu vejo isso, exemplos de homens de fé, homens que nós temos que lembrar deles, lembrar desses homens que foram desbravadores, homens que não tinham carro, não tinham cavalo, mas eles não, muito menos bicicleta, alguns deles não tinham, mas eles levaram o Evangelho por este Brasil. E hoje nós temos aí muitas igrejas batistas do Sétimo Dia anunciando o Evangelho por causa de homens como Abner Ferreira, o Birajara, o grande Bira, homens como Rodolfo Brandi, Manuel Venâncio, homens que levaram o Evangelho, mulheres como Jurema Ferreira e tantos outros e outras, E a palavra de Deus nos diz isso: lembrai-vos dos vossos guias, lembrar do legado, lembrar de quanto esses homens e mulheres levaram a palavra. A geração de hoje precisa olhar para trás e reconhecer que a fé não começou conosco, mas foi transmitida por pessoas que pagaram o preço
para que o Evangelho chegasse até nós. Não pagasse o preço para a salvação, isso não, Jesus Cristo já pagou, mas pagasse o preço de não importar com a sua própria vida, mas tê-la em Cristo, né? E por isso que o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 17, diz: E vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vos vedes e não viram. Quando o Senhor Jesus falava ali a respeito de si mesmo, né, esses homens e mulheres, eles tinham esse desejo de alcançar a graça, de poder ver o Cristo ressurreto quando Ele voltar para buscar o seu povo. Então, queridos, nós temos que aprender, temos que lembrar que nós devemos imitar a fé que eles tiveram, exemplo que nos inspira. O chamado não era para copiar pessoas, mas para imitar a fé que sustentou a vida deles. Cada líder verdadeiro de Deus vive pela fé, confia em meio às diversidades, em meio às intempéries que a vida nos proporciona, mas persevera mesmo sem aplausos de homens. Eu escutei uma vez uma irmãzinha, perguntaram para ela o que era ser famosa, e ela disse: ser famosa é ser conhecida por Cristo Jesus. Esses homens não foram tão famosos diante dos homens da terra, mas foram reconhecidos por Deus. Eu louvo a Deus por isso. Por isso que o Senhor Paulo vai escrever aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Que nós possamos imitar a fé de grandes homens que passaram por nossa igreja. Grandes homens que hoje talvez ficaram no esquecimento. Homens também que estão vivos hoje, que estão aí pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, que são homens que deixaram suas casas, que deixaram sua parentela para pregar o Evangelho. A fé dos nossos líderes não é perfeita, mas é viva. Imitar essa fé é continuar o legado, manter a chama acesa e seguir o mesmo caminho de obediência ao Senhor. Por isso, queridos, obedecei aos vossos líderes, a submissão que nos protege. A obediência espiritual, irmãos, não é servidão, mas é expressão de maturidade e confiança. Queridos, os líderes espirituais são chamados a velar pelas nossas almas, o que implica cuidado, intercessão e ensino fiel da palavra de Deus. Por isso, a submissão à liderança espiritual traz proteção e ordem ao corpo de Cristo. Quando há respeito e cooperação, a igreja cresce saudável e o reino de Deus avança. Deus trabalha através das autoridades espirituais, que são a liderança, são os líderes, são os líderes, homens de Deus e mulheres que estão à frente, conduzindo, pregando e anunciando. Por isso nós devemos lembrar, imitar e obedecer. E é um ato de gratidão e maturidade cristã. Essa maturidade cristã nos faz viver em santidade com o Senhor. Por isso Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 12 e 13, dizendo: E vos rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, por causa da obra do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Lembre, nós devemos lembrar da nossa autoridade espiritual, dos homens, das nossas lideranças, dos homens que desbravaram, imitar a sua fé e serem obedientes aos nossos líderes. Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado por levantar homens e mulheres que nos ensinam a Tua palavra e velam sobre as nossas almas, Senhor. Dai-nos, ó Deus querido, um coração grato e humilde e obediente, para que possam honrar a autoridade espiritual e crescer debaixo da direção do Senhor, ó Pai. Que a nossa fé também seja digna de ser imitada, como reflexo da Tua graça em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus nós te oramos. Amém. Deus abençoe. Se este vídeo abençoou
abençoou a sua vida, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas.